Caros irmãos, caros convidados, boa noite. Seja bem-vindo à Irmandade Progressista. A Irmandade Progressista é um coletivo de maçons progressista e evolucionista que prima pela defesa obstinada dos princípios da maçonaria, em especial pela defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Condenamos enfaticamente a intransigência, o sectarismo político e religioso, a superstição, a tirania e a ignorância. Defendemos a liberdade de expressão e combatemos o uso da violência para a consecução de quaisquer objetivos. E trabalhamos contra as atitudes que contrariam os princípios maçônicos, principalmente aquelas que incentivem violência de qualquer tipo, preguem censura à imprensa ou qualquer tipo de restrição às liberdades individuais e coletivas, defendam ditaduras de quaisquer matizes ideológicas, defendam o uso da força nas disputas políticas, façam apologia ou defendam a tortura, o crime ou outros abusos físicos e psicológicos, e discriminem pessoas por sua origem racial ou étnica, por gênero, por condição social, orientação sexual, política e religiosa. Meus irmãos, não devemos confundir briga com luta, porque briga tem hora para acabar, mas luta, a luta não, a luta é para sempre. Obrigado por estar conosco nessa noite. Meu nome é Amir Saleh, faço parte da loja Pierre Campadelo de São Paulo. Estão também conosco irmãos de diversas organizações maçônicas de todo o Brasil. Esse bate-papo está sendo transmitido através do Zoom e vai ficar gravado em nosso site, que é o irmandadeprogressista.org. Nosso convidado de hoje é o Paulo Caires. Paulo Caires é metalúrgico, dirigente sindical e secretário nacional do Partido dos Trabalhadores. Integra desde 1979 a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e foi secretário e presidente da Confederação Nacional de Metalúrgicos da CUT de São Paulo. Paulo Caires, boa noite, seja bem-vindo à Irmandade Progressista. Boa noite, Amir, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Estamos aí à disposição para o nosso debate. Paulo Caires é conhecido como Paulão também, né, Paulo? Isso, conhecido Paulão, como, né? Conhecido como Paulão. Paulo, para a gente começar, eu gostaria que você fizesse uma análise da conjuntura atual, né? Mas eu gostaria de que você fizesse essa análise levando em consideração uma questão que está premente aqui nos últimos anos, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre como que está a importância do movimento sindical, levando em consideração que a gente está passando por um processo de desindustrialização, a gente está passando por um processo da desindustrialização ou da indústria 4.0. Nós estamos passando por um processo de ascensão de serviços que os trabalhadores da área de serviços não estão tão organizados quanto os trabalhadores da indústria e um esforço cada vez maior institucional pela precarização das relações de trabalho. Bom, Amir, obrigado aí pela pergunta. Bom, a importância do movimento sindical, eu costumo dizer que nenhum direito da classe trabalhadora foi conquistado sem a luta, sem a participação do movimento sindical. Nesse momento, ele se torna mais importante ainda. Isso que você falou da desindustrialização, nós estamos num país que já teve a indústria representava 27% do PIB. E hoje isso caiu, já está chegando à beira aí de um dígito. E o movimento sindical sempre foi ativo na construção, na formulação de propostas. Eu me lembro da Câmara Setorial, que nós fizemos isso uma época para defender um determinado setor, que era o setor automotivo, para você ter carros aqui. E o movimento sindical, ele também foi protagonista, é bom lembrar, o movimento sindical do ABC, que é da onde eu sou filho, ele foi protagonista, o crescimento dele na criação do novo sindicalismo foi uma luta em defesa da democracia e contra a ditadura militar. Então, o movimento sindical é mais amplo do que só defender os interesses imediatos da classe trabalhadora. E no momento que nós estamos vivendo hoje, de ataques aos direitos da classe trabalhadora, o primeiro exemplo que eu dou é o da reforma trabalhista, e você falou aí da ascensão do serviço, e aonde nós temos uma defasagem, né, da indústria, inclusive com o advento das novas tecnologias, com a indústria 4.0, que vem se apresentando,
e que, num primeiro momento, nós estamos fazendo análise sobre a indústria 4.0, porque ela não vai acontecer do dia para a noite. Nenhuma revolução ela chega e acontece e no outro dia está pronta. Ela já está se dando, né? O que está acontecendo do ponto de vista da uberização está relacionado à indústria 4.0. E o resultado disso, os profissionais que estão dirigindo esses Ubers, não é muito positivo para nós. No caso do comércio, o efeito é outro. O efeito é o caso, por exemplo, do trabalho intermitente. 45% do setor do comércio aderiu a esse tipo de trabalho, que foi colocado, né, quando veio a reforma trabalhista. E esse trabalho ele destrói direitos, ele destrói para valer os direitos. Por quê? Ele é intermitente, você não tem mais um contrato, não tem obrigação desse contrato contínuo, e aí você destrói direitos históricos da classe trabalhadora com esse modelo de trabalho. Você não tem fundo de garantia, você não tem férias mais, você não tem 13º, então você só vai precarizando. Você até tem esse trabalho, essa ascensão do trabalho, mas é um trabalho que ele não tem dignidade. E nós debatemos isso. E a importância do movimento sindical em discutir dignidade por inteiro e não pela metade. O trabalho ele tem que trazer isso. É isso que nós, do movimento sindical. Então, no meu entendimento, é vital a importância do movimento sindical, como sempre foi. Mas, nesse momento, maior ainda. O que dizer, então, da reforma da Previdência, que foi nesse contexto, que o movimento sindical também foi para essa batalha. Não logramos êxito. Então, para mim, o movimento sindical, nesse momento, onde nós temos as instituições democráticas sendo atacadas por um governo, né, que se aponta aí fascista, né, homofóbico, racista e atacando as instituições democráticas, o movimento sindical também assume esse papel de defesa dessas instituições, de defesa da nossa democracia, porque sem a democracia, obviamente que nós não teremos os direitos dos trabalhadores garantidos. E aí, o que eu penso? Que sem um movimento sindical forte, você não tem democracia para valer. Eu digo isso porque um país, né, o centro do capitalismo, os Estados Unidos, o governo Biden, hoje, respeita, estimula o movimento sindical, está valorizando o movimento sindical. Tem conversado com esses dirigentes, porque percebeu neles essa importância de você não ter o seu povo perdendo rendas, né, sendo jogado à margem, como está acontecendo no nosso país, com mais de 100 milhões de trabalhadores aí na linha da fome, e também o desemprego altíssimo no nosso país. Então, o movimento sindical ele resgata isso. E na própria pandemia, você percebe a importância do movimento sindical, que ele foi para além do umbigo, ou seja, não foi corporativo. Teve sindicatos que estabeleceu pontos de álcool em gel, de água, de chuveiros coletivos para atender a população de rua. Então, isso é um passo, é um avanço do que os sindicatos podem fazer e fizeram. E, incrivelmente, não, mas infelizmente, muitos dirigentes colocaram a sua vida literalmente em risco para defender a classe trabalhadora e perderam a vida por conta da Covid, mas não perderam a sua coragem, não perderam a combatividade e estavam lá atuando. Então, para mim, o movimento sindical que pratica essa atitude, esse sim, para mim, é o verdadeiro movimento progressista, combativo, né, que atua para valer em defesa da classe trabalhadora. Então, para mim, essa é a importância que eu vejo do movimento sindical, que para mim sempre foi importante. Paulão, aproveitando o gancho, e já antes de passar para a nossa primeira rodada de perguntas, que os irmãos já estão aqui, já com as perguntas prontas para serem feitas. Aqui já o pessoal está preparado. Mas logo antes eu queria pegar um gancho. Você falou sobre o movimento, uma parte do movimento sindical que talvez não seja progressista. Será que existe uma, digamos assim, uma participação, uma infiltração da direita dentro desse movimento? E será que isso pode ser um risco por essa questão ideológica ao próprio movimento sindical? Essa infiltração da direita, existe isso? Sim, existe, porque o movimento sindical, como eu disse aqui,
uma dos nossos princípios é defender a democracia. Então, você vai disputar, assim como você disputa nos partidos políticos, você disputa os sindicatos. E nessa fase da apresentação aqui de um governo fascista, misógino, né, racista, teve disputas de sindicatos nossos, por essas frentes, por esses direitores, por essa extrema-direita. E eu tive sindicato que ganhou, um sindicato combativo, ganhou, mas ganhou por uma diferença pequena de votos. Mas eu quero ir além disso, né? Não é só na fotografia de hoje que você tem a direita vindo para cima para disputar. Primeiro quiseram destruir o movimento sindical através da reforma sindical, né, da reforma trabalhista, mas não conseguiram. Estamos na luta. Mas tem um histórico que eu quero trazer aqui, é que nem todo movimento sindical é combativo. Teve movimento sindical, sim, que se acomodou no imposto sindical, que não fazia a luta de verdade, que não aparecia. E outra, isso é pela pulverização sindical que nós temos. Nós temos mais de 15 mil sindicatos. Tem países que têm 4 sindicatos, como a Alemanha, sindicatos grandes, poderosos, né, que faz o enfrentamento, que faz a luta para valer. E aqui, com essa pulverização, você imagina, Amir, um sindicato que tem 200 trabalhadores, ele vai representar quem? É difícil fazer esse enfrentamento, né? Então, o ideal era ter sindicatos grandes, nós não temos. Mas, mesmo que ele for pequeno, ele poderia ser combativo. Acontece que alguns não são, fazem a opção de não ser, não faz esse enfrentamento de ir para cima do patrão. Então, para além da disputa da direita, que é real, que ela existe, tinha outros sindicatos que não se identificavam com a luta de verdade, né? Eu não estou dizendo aqui, e aí deixar claro, sindicato não pode ser aparelho de esquerda, de partidos, mas tem que ter uma ideologia que defenda a classe trabalhadora. Na sua origem, o movimento sindical vem para defender os trabalhadores. Então, se ele está ali apenas como um escritório, ele se apresenta lá como um escritório, fica parado só na burocracia, ele não serve. Então, isso existe. Então, nós temos que reinventar o movimento sindical. Nós temos que fazer uma transição, eu costumo dizer, uma transição justa. Primeiro, porque o novo sindicalismo já envelheceu. Então, você tem que inventar o novo de novo. E, nesse sentido, você não pode jogar fora aquilo de bom que teve no movimento sindical. Você tem que manter aquilo produtivo daqueles sindicalistas combativos, mas mudar para um outro modelo que possa representar todos os trabalhadores e que possa fazer uma linha progressistas para valer. Agora, é necessária a disputa quando a extrema-direita se apresenta, que vem para um sindicalismo que não avança, que não faz um enfrentamento para valer, que os trabalhadores merecem. Porque, senão, a tendência do trabalhador é não se filiar àquele sindicato e favorecer a vida dos patrões. E, nesse sentido, tem sindicatos que fazem acordos, né, que não favorecem os trabalhadores, que não faz a luta real, só pelo interesse da arrecadação. Então, isso aqui tem que ser dito aqui. E é isso que nós combatemos. É por isso que nós, metalúrgicos, os bancários de São Paulo, a POSP, os eletricitários, não tinham o imposto sindical, abriram mão dele, porque você recebe conforme a sua luta. O trabalhador identifica em você um sindicato que luta de verdade e se associa a isso. Mas esse risco, hoje, é extremamente real. Só para saber, teve partidos de direitas que criou uma frente de sindicatos para disputa em Minas Gerais. Irmão, eu gostaria de passar a palavra para o irmão Juca Ribeiro, que é membro da loja Comércio e Artes e está em Maricá, no Rio de Janeiro. Irmão Juca. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, os convidados da noite e convidadas que também estão fazendo parte aí dessa rodada de debate. Paulo, a minha pergunta é a seguinte: é um projeto do capital, né, a desorganização, a desestruturação do movimento sindical, dos sindicatos. Isso não há razão de existir. Não há razão no pensamento reacionário do capital a organização dos trabalhadores. E nós percebemos que
no Brasil, em muitas partes do mundo, esse projeto passa pela desestruturação e pela desregulamentação das relações de trabalho. Muitos direitos foram perdidos com esse movimento perverso do capital. Com a possibilidade, com o advento da vitória do Lula no ano que vem, o movimento sindical vai reordenar suas reivindicações junto a um possível governo democrático e popular, no sentido de reaver os direitos que foram perdidos? Essa é a minha pergunta central. Bom, Juca, muito boa pergunta, obrigado. Primeiro, o seguinte, sobre o capital. O capital, para mim, ele é um sistema assassino. É isso que eu penso do capitalismo. A prova disso é que, em plena pandemia, com milhões de mortes no mundo, eles lucram no Brasil, em todos os lugares. Então, a essência do capitalismo é isso. Eles não vacilam em eliminar seres humanos. Então, para mim, já começa por aí. É um sistema, para mim, que não serve. Não tem conserto esse sistema. Agora, da questão do presidente Lula e do sindicalismo, Paulo Carlos, o seu áudio... Não, amigo, não. Isso aqui, o meu áudio está bom. Isso aqui é uma pegadinha que eu faço para demonstrar para vocês que ele falou do Lula, da importância do movimento sindical. Porque nós estivemos na vigília Lula Livre por 580 dias. Se nós não estivéssemos lá gritando bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, e boa tarde, presidente Lula, com certeza ele não sairia de lá. E aí eu vou responder a tua pergunta. Essa é a importância do movimento sindical, e foi para o presidente Lula, os movimentos sociais que estavam lá. Em nenhum lugar do mundo um dirigente teve 580 dias de vigília de dirigentes sindicais e de movimento social. Nenhum dirigente do mundo, nem Obama, nem Mujica, tiveram, e o presidente Lula teve. E nós estávamos lá porque ele disse que não trocaria a sua dignidade pela liberdade, não ficaria com coleira de pombo no seu pé, porque ele tinha certeza que era inocente, e nós também. E aí eu tive a oportunidade, Juca, de, na primeira entrevista dele aqui nos Metalúrgicos do ABC, estar presente com ele. E ele disse o seguinte: eu, se eleito for, vou valorizar o movimento sindical. E é valorizar no seguinte sentido, não sei se vocês sabem, mas nós negociamos o acordo para os trabalhadores, discutimos a manutenção do emprego deles, discutimos o aumento salarial, discutimos aumentos reais, discutimos participação dos lucros, que é um prêmio para os trabalhadores, e aí votamos na Assembleia. É aprovado. E é aprovada uma taxa negocial, que ela é legítima, assim como tem o dízimo nas igrejas, que é legítimo. Aí o que ocorre? Eles inventam uma taxa de oposição. Aí eu pergunto, oposição a quê? A quem? A quem te defende? A quem garante o teu emprego? Aí nós queremos discutir com o presidente Lula que nós não queremos o imposto sindical de volta, nessa valorização do movimento sindical. Nós queremos que ele crie um mecanismo que, aprovado em Assembleia, valha como uma eleição para prefeito, para deputado, para presidente, seja respeitado. Foi democrático, foi a maioria dos trabalhadores. Aí os patrões usam esse artifício para tirar os recursos dos sindicatos, para enfraquecer os sindicatos. E no tocante aos direitos, eu disse o seguinte para o presidente, que eu tenho essa oportunidade de estar muito próximo dele, inclusive vou estar com ele dia 3 agora, sexta-feira, na oportunidade de assistir o filme do Marighella. Eu disse para ele o seguinte: os nossos direitos, presidente, tem que estar na pauta, os direitos imediatos. Tem que revogar essa reforma trabalhista. E não só isso, revogar as privatizações que ampliariam os direitos da nossa sociedade, como, por exemplo, o pré-sal. O pré-sal destinaria os royalties, como estatal, para a educação, para a saúde. Agora, na mão da Shell, da Exxon,
sei lá quem comprou, para onde vai esse dinheiro? Para o bolso deles. E o presidente se comprometeu o seguinte, para esse povo tomar cuidado, porque essas compras feitas num regime que não está respeitando para valer a democracia serão revistas. Então, para nós, é fundamental essa proposta. E quanto à governabilidade, o que eu entendo enquanto governabilidade é a pauta que você coloca quando você se candidata a algum cargo. Isso é governabilidade. Se você não pode prometer, não pode entregar, não prometa. Então, o que nós vamos cobrar do presidente Lula, nós vamos prestar atenção nesse programa do governo do Partido dos Trabalhadores, que é nele que eu vou votar. Mas eu quero ver esse programa, Juca, devolvendo os direitos da classe trabalhadora. Claro, com a luta junta do movimento sindical. Mas um governo de esquerda, a governabilidade dele, para mim, é entregar a pauta da classe trabalhadora. Não tem outro mecanismo. É isso que eu penso. Gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Alexandre Moraes, da loja Francisco das Chagas Barros, daqui de São Paulo. Nosso irmão Alexandre já está aqui. Irmão Alexandre? Opa, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, convidados e convidadas. Querido irmão Paulo, companheiro Paulo Caires, tudo bem? Estou te chamando de irmão já, hein? Vamos lá. Companheiro. Eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer as duas, depois você responde na sua sequência, tá bom? Pode ser? Então, vamos lá. A primeira pergunta é, com a sua experiência em relação ao sindicalismo no Brasil, você acredita que, com o governo Bolsonaro, o nível de consciência política dos sindicalistas, em geral, aumentou, diminuiu ou não houve modificação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: você crê que o movimento sindical já está preparado para o avanço da extrema-direita depois do governo Bolsonaro? Ou seja, 2023 em diante, porque a extrema-direita, infelizmente, está estabelecida hoje no Brasil. Eles já estão aqui, tá? Vi de diversas questões que a gente acompanha, eu acompanho sites contra a esquerda e contra a maçonaria progressista e por aí vai, tá? Então, são essas duas questões, tá? Obrigado. Não, seguinte, obrigado, Alexandre, meu parceiro. Dizer o seguinte para você, do ponto de vista da consciência de classe, eu acho que ela se agudizou, ela foi fomentada, ela mexeu com os brios dos dirigentes sindicais, sim. Inclusive, aquela pergunta do Amir sobre esses dirigentes, né, que tinha da direita e tal, tem uma parte de dirigentes que não eram ativos antes, mas que dentro do bolsonarismo não ficaram do lado dele, não ficaram, menos mal, se somou a nós. Então, há uma unidade, inclusive das centrais. Nós criamos um fórum das centrais, onde, na sua ampla maioria, são contra o governo Bolsonaro. Então, nesse sentido, construiu uma unidade necessária da classe trabalhadora. Isso foi muito importante. Então, no meu entendimento, houve uma evolução. Talvez não no grau que eu gostaria, ou que nós precisamos, mas houve sim. Houve um pequeno avanço na consciência de classe do movimento sindical. Agora, no tocante a estarmos preparados ou não, eu acredito o seguinte, e eu trabalho dessa forma. Nós temos que estar preparados sempre para a direita, para a extrema-direita, porque eles não vacilam quando assumem o governo. Por isso que eu falei aqui da governabilidade, que é radicalizar na pauta da esquerda, na pauta em defesa da classe trabalhadora. Porque eles radicalizaram contra nós, quando vem com o fim da Previdência, quando vem com a reforma trabalhista. Agora, a extrema-direita, de fato, como você disse, está instalada, porque o governo Bolsonaro ele será derrotado. Não acredito em impeachment. Não acredito em impeachment por quem está sentado naquela cadeira lá, que é do mesmo ramo dele, que é o Arthur Lira. Eu acredito na democracia, que ele será derrotado em 2022. Porém, ele passa, mas o bolsonarismo não. A extrema-direita não. Porque eles precisavam de um porta-voz, encontraram. Então, perderam a vergonha de ser contra aí os progressistas em geral,
falar o que eles pensam, então eles vão estar aí. Então, nós temos que continuar nos preparando, inclusive, para uma marca do governo Bolsonaro, que é o quê? O milicianismo. Eles têm lá milicianos que saem do Estado e tal. Tem que combater isso, gente. Temos que ir para cima disso. As instituições sérias têm que se fazer, têm que se aliar e têm que ir para cima. Nós não podemos deixar esse tipo de gente estar embaixo das asas desse governo. E é isso que nós temos que fazer. Por isso que a extrema-direita está, sim, instalada, como você disse, e tem que ser enfrentada. Não tem outro caminho. E quando eu dou aqui a falar das dificuldades que teremos nessa eleição, nós vamos ter que garantir a posse do presidente Lula e a continuidade dele. Porque se nós não tivermos nesse Congresso pelo menos 200 deputados, o presidente Lula hoje ele tem lá um coeficiente eleitoral, uma base eleitoral pelas pesquisas, mas precisa ter base de enfrentamento dentro do Congresso para mantê-lo no governo. Senão, com 6 meses, eles fazem o impeachment do presidente Lula, sem prova, sem crime, que é a prática deles. Que é a prática deles. Nós já conhecemos dessa extrema-direita, desse capitalismo que está aqui, desse sistema de governo neoliberal falido no mundo. Então, é assim que eles vão funcionar. Então, você tem toda a razão. Mas, agora, falar isso não significa recuar, não. Não significa baixar a cabeça. Muito pelo contrário. Significa, se não está preparado, nos prepararmos e termos na centralidade o combate à extrema-direita. Porque ela não está só no Brasil, não, tá? Isso aí não é privilégio nosso, não. Há um mês atrás, aí, eles invadiram a TDL na Itália, se eu não me engano, um grupo de fascistas atacando, querendo destruir a entidade sindical lá. É assim que eles estão funcionando. Não é só no combate do diálogo, na construção democrática, não. É na força física. E aí eles têm um aparato muito grande de milicianos. Mas já visto a caravana do presidente Lula, antes desse camarada ser governo, na região do Rio Grande do Sul, que levou tiros, que foi atacada por empresários rurais do agronegócio com tratores bloqueando as vias. Então, ou seja, impedindo o exercício da democracia, que é muito caro para um país como o nosso. Nós sabemos o que significou a ausência dessa democracia. Então, o que você fala, Alexandre, é extremamente importante e é um alerta permanente, que, inclusive, eu tenho feito por onde eu ando pelo Brasil, nas nossas falas aí pelo Brasil. Paulo, o Bolsonaro vai passar, mas o bolsonarismo a gente não sabe quando ainda. E a ascensão do fascismo, ela se dá em todos os países onde isso aconteceu. Isso se dá muito, muito através da força física e das armas. Nosso irmão Neemias Freire tem uma pergunta. Ele é membro da loja Pier Campadel de São Paulo. Irmão Neemias. Boa noite, irmãos. Boa noite, convidados, convidadas. Boa noite ao entrevistado, ao Carlos. Eu queria fazer uma menção aqui à proliferação de centrais sindicais que nós temos hoje no Brasil. A CUT foi criada em 83 e o objetivo era ser, assim como o próprio nome diz, Central Única dos Trabalhadores. Foi criada no primeiro conclave, realizado aqui no estado de São Paulo, e, no entanto, depois da criação da CUT, nós assistimos à criação de várias outras centrais sindicais, muitas delas tentando ser amparadas financeiramente pelo imposto sindical, que o Paulo Cairo já disse que não é a prática corrente na CUT, né? Assim como nos sindicatos que surgiram depois da Constituição de 88 no serviço público, que é de onde eu provenho, também nunca recolheram o imposto sindical. Só que isso está atrelado diretamente à questão da liberdade e autonomia sindical, né? E da unicidade sindical, que eram garantias que vinham desde o regime da criação da Justiça do Trabalho, da CLT,
na época do governo Getúlio Vargas. E essa unicidade sindical é aquela que prevê exclusividade de sindicato e a não criação de outros na mesma região, né, limitada a um município. Muitos sindicatos se aproveitaram disso, uma espécie de monopólio legal, para se fixar e para se manter, né, e ficar representando os trabalhadores obrigatoriamente, impedindo o crescimento de sindicatos, né, que realmente organizam a luta dos trabalhadores e que têm mais condições de negociar melhorias para os seus afiliados e para a categoria que eles representam. Isso fez com que, com a criação das centrais sindicais, surgissem várias centrais sindicais e o governo Bolsonaro tentou atingir as centrais justamente acabando com o imposto sindical, não é, que ataca e que esvazia os cofres, principalmente daqueles sindicatos chamados de pelegos, né, porque são aqueles sindicatos que só sobrevivem com o imposto sindical, não tem adesão de trabalhadores para livremente contribuir com a finalidade dos sindicatos. Porque são sindicatos, vamos dizer assim, de cartório, né, são sindicatos monopolistas. Então, eu gostaria que o Paulo comentasse um pouco isso, haja vista essa situação que nós temos, essa fragmentação, e a cada vez que eu consulto o número de centrais sindicais no Brasil, me deparo com uma nova central. Impressionante, né? Assim, surgem centrais sindicais, e o que poderia, nesse sentido, qual seria a proposta que poderia ser feita em relação à legislação, se adotaríamos finalmente no Brasil a liberdade e a autonomia sindical plena, com a possibilidade de outros sindicatos se estabelecerem em áreas que já são representadas por um sindicato, porque esse tem sido o que faz com que se mantenham esses sindicatos pelegos, esse sindicalismo atrasado no Brasil, esse sindicalismo, vamos dizer assim, mais vulnerável à extrema-direita no país. É isso. Não, seguinte, nós defendemos, né, desde sempre, a CUT nasce contra o imposto sindical, contra o poder normativo da justiça e contra também a unicidade sindical, porque acredita na questão da unicidade sindical, na pluralidade sindical das ideias, de você poder ter a disputa e ter, pelo menos, proporcionalmente, outras forças políticas que não são um pensamento único naquele sindicato, representando justamente para dar opção ao trabalhador de não ficar refém de uma instituição pelega, que não atua, que não defende para valer a classe trabalhadora. E, nesse sentido, essa lógica que vem dentro da própria CLT, né, quando o Getúlio institui isso, Getúlio Vargas, né, que trouxe muita coisa boa do ponto de vista de direitos para o Brasil, o povo brasileiro, mas que no sindicalismo engessava porque não queria um sindicalismo apenas para obter resultados, né? E também o poder normativo da justiça, porque você negocia com os patrões. E o poder normativo da justiça limitava, inclusive condenava os ganhos dos trabalhadores. E um posto sindical é para você não ficar atrelado ao Estado, é para que você tivesse a eliminação desses sindicatos que só sobreviviam através desse dinheiro. E fazia desse dinheiro o tudo dele. Ficava com o dinheiro, não realizaria a luta, porque nem precisava lutar. Com essa quantidade de sindicatos, eu sou trabalhador da Ford, representante do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E dentro da Ford, só dentro da Ford, tinha mais de 10 sindicatos lá dentro. O trabalhador via nas assembleias, praticamente toda semana, os metalúrgicos do ABC. Todos os dias nós entregamos a tribuna metalúrgica, na Ford, no caso da Ford, na mão dos trabalhadores. Esses outros sindicatos que eu estou falando, de outros ramos, que não eram metalúrgicos, o trabalhador só enxergava ele no olerite, quando descontava o imposto sindical. Então, não tinha organização nenhuma. Então, nós fazíamos aquilo que nós acreditávamos, que era o sindicato por ramo de atividade. Se era o ramo, estava dentro da Ford, o ramo era metalúrgico. Então, nós representávamos esses trabalhadores de fato. Não era de direito, então nós não recebíamos o imposto sindical. Mas o nosso interesse ali não era arrecadar deles, era representá-los. Então, nós fazíamos isso.
Então, só para mostrar que tem jeito para você fazer e que todo esse modelo, da forma como ele foi pensado, era para que você não tenha a classe funcionando, atuando, e esses sindicatos pelegando. Aí, quando nós criamos a Central Única dos Trabalhadores, de fato, ela era única, mas ela nasce afrontando as que existiam, porque você tinha outras centrais, né? Você tinha a CGT, que já estava aí colocado, que tinha um atrelamento com os patrões, você tinha aí outras confederações da indústria que tinha atrelamento com a patronal, e aí nasce a Central Única dos Trabalhadores. Mas não fica muito tempo única. Ela nasce em 1983, 28 de agosto de 93. Em 90, por isso que teve uma evolução, alguém perguntou da questão da consciência, o Alexandre, e houve, porque quando nasce a Força Sindical, ela foi criada no governo Collor, com Medeiros, com um pensamento para combater a CUT. Só que esse pensamento hoje já está superado. Só que várias forças políticas que saíram da CUT saem com o advento do imposto sindical. Quando o presidente Lula reconhece as centrais, porque, na verdade, as centrais sindicais, Neemias, eram apenas ONGs, não faziam nada, não tinha, era uma ONG, então ela não era reconhecida. Então, ela não tinha recursos, não tinha nada, ela vivia sustentada pelos sindicatos, que era muito importante, porque se tratava da solidariedade, de fato, dos sindicatos se sentirem representados ali. E por que é importante a central? Porque a central ela negocia mais amplo, ela negocia para os 18 ramos que ela tem, para mais aí de 23 milhões de trabalhadores, por exemplo, a CUT. E o sindicato está limitado no seu espaço. O sindicato não negocia o salário mínimo. A CUT e o governo Lula realizaram o maior acordo coletivo do mundo, foi aquele do salário mínimo. Isso é possível fazer isso com a central. Não era mais única, né? Tinha outras centrais. Agora, o que ocorre quando você ainda tem 2, 3 centrais, porque em nenhum lugar do mundo você tem uma única central. Mesmo na Alemanha, na Espanha, em outros países, você tem mais que uma central, na Itália. Agora, o que no Brasil ocorre com essa lógica que ocorreu no governo Lula de liberação do imposto sindical, de reconhecimento, e tinha critérios, é uma pulverização de central. Tem central que não representa ninguém. Verdade. Eu costumo dizer que o camarada, quando ele vai num ato, e o meu irmão João, que me ensinou isso, que eu vi ele por aqui na reunião, João Caires, ele costuma dizer o seguinte, que o camarada ele leva 2 representantes num ato de enfrentamento, por exemplo, ao governo Bolsonaro. Se for de dia, leva ele à sombra. Se for à noite, só leva um. Então, se o cara não tem representatividade, como é que ele vai fazer luta? Então, isso foi nocivo, na minha visão. Nocivo. E aí, para mim, tinha que ter critérios radicais para você ser reconhecida. Tem uns critérios aí para mim, mas muito pequenos. Precisa ter 5% de sócio, etc. E ainda se disfarçam, né? E aí, o que ocorre? Pelo menos hoje, na minha visão, eu não sou do campo do pessimismo, essa junção das 6 principais centrais, de ter um fórum permanente discutindo, e contra esse governo, que, diga-se de passagem, pelo menos serviu para isso, para unificar essas centrais, que não estavam unificadas. Só que cada central toca a sua música, ela tem as suas preferências partidárias. E aí tem que aprender a conviver com isso, para poder derrotar o inimigo maior, para mim, que é o fascismo, que é a ditadura, que quando você tem milícia armada, braço armado de governo, você tem um risco permanente. Não dá para vacilar. Então, para mim, tem que ficar muito atento a isso. Nesse sentido, para mim, foi um mal, Neemias, ter essa pulverização de centrais, certo? E cada um vai no caminhão de som, quer falar meia hora, não representa 1%, quer falar 30 minutos. Então, para mim, isso é nocivo. Agora, do ponto de vista das 6 que sobraram, 5 mais fortes, que estão se unificando agora, é interessante isso. Mas, para mim, teria que caminhar assim. Não precisaria estar todo mundo no mesmo teto, mas, pelo menos, poderia ter uma unidade na ação, para que isso acontecesse, né? Como eu li um pouco, né? Pensamento sem ação não se materializa em nada. Nós precisamos materializar as ações das centrais que agora estão evoluindo. Eu acho importante isso, mas para mim foi nocivo essa pulverização das centrais.
Está fechado, Amir, teu microfone. Perdão, meus irmãos. O Marcos Caires, que está aqui conosco, obrigado pela presença. Ele diz o seguinte, que para os sindicatos filiados à CUT, acabar com o imposto sindical é mamão com açúcar, não é o problema. O que prejudica os sindicatos foi o desemprego gerado pela política genocida da dupla Bolsonaro e Guedes. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui no nosso irmão Nadir Gonçalves Júnior, que não está presente, mas enviou sua pergunta, da loja Aurora de São Romão, de Belo Horizonte. Ele pergunta o seguinte, que uma vez que cada vez mais a gente vê os ataques aos direitos trabalhistas, né? Ele gostaria de saber o seguinte, como que os sindicatos, porque a gente está falando até agora aqui falamos um pouco sobre o imposto sindical, pergunta como que funciona, que o Paulão explique um pouco melhor como funciona a questão do imposto sindical, e se por acaso o fim desse imposto sindical não poderia desestruturar o movimento sindical mais do que ajudar, pelo menos nesse momento inicial, que houvesse esse fim do imposto sindical. Não, é o seguinte, nós da Central Única dos Trabalhadores sempre fomos contra o imposto sindical. Por quê? Justamente pelo que aconteceu agora. Primeiro, os sindicatos sérios que se utilizavam do imposto sindical ficavam reféns dele, quando você retira, o resultado está aí. A outra questão era você impedir que sindicatos pelegos fossem sustentados por esse imposto, porque ele é imposto, e tudo que é imposto não é bacana, não é legal. O ideal é você conquistar, estabelecer a consciência de classe dos trabalhadores. Então, o sindicato faz a luta, conscientiza esse trabalhador e ele sustenta a sua entidade, sustenta o seu sindicato. Então, o sindicato nunca vai enfraquecer. Os sindicatos que têm, por exemplo, a mensalidade sindical não se enfraqueceram, continuam fazendo a luta, porque tinha lá 80% de sócio, então a retirada e outros que já devolviam o imposto sindical. Tinha sindicatos que não recebiam mais o imposto sindical, porque não queriam receber. E olha só, alguns foram penalizados, porque o imposto sindical ele era distribuído da seguinte forma: você tinha um dia de trabalho, do trabalhador, da trabalhadora, uma vez por ano, no mês de março, e você passava esse dinheiro, dizia que ia para o sindicato. Mas não vai todo para o sindicato. Ia 60% para os sindicatos, 15% para as confederações, 5%, aliás, 15% para as federações, 5% para as confederações e 20% para o Ministério do Trabalho. Esse dinheiro ia para lá. E aí, esse dinheiro era distribuído dessa forma. Então, fortalecia essas entidades, o próprio Ministério do Trabalho, que usava esse dinheiro para a questão do FAT, uma série de valores, de cursos qualificatórios para os trabalhadores. Então, não ia só para o sindicato. Então, o prejuízo foi muito maior para a classe trabalhadora. Não foi só o sindicato dele, a entidade de classe dele, mas recursos que serviam para qualificar o trabalhador. Então, prejudicou no todo, essa questão. E aí, quando eu defendo, e ele tem razão, que desestruturou os sindicatos, na pergunta dele, nós nunca defendemos um fim do imposto sindical desse jeito. Isso aí não foi o fim do imposto sindical numa transição justa, de modos a se adaptar aos sindicatos. Isso foi uma imposição, isso foi um ataque, isso não dialoga com a proposta de fim do imposto sindical que a CUT defendia e sempre defendeu. Dialoga com a proposta, com a transição, onde esse pagamento dos sindicatos aconteceriam, aos sindicatos, mas de uma outra forma, não de forma obrigatória, mas de uma forma democrática, que você aprovasse nas assembleias. E aí você tem que criar mecanismo de defesa, que é o que nós estamos dialogando, e as centrais estão dialogando, e vão dialogar com o presidente Lula. Você tem que ter um mecanismo que o trabalhador, quando fique sócio, não seja demitido, porque isso é um ato antissindical. Para você ter uma ideia, irmão Amir, se você trabalhasse na Fiat e eu também, nós fôssemos irmãos, se você fosse demitido da Fiat, aliás, se você ficasse sócio
do sindicato da Fiat, lá em Betim, você não seria demitido, não. Ele me demitiria eu, que sou teu irmão, para me brigar com você. É assim que funciona. Atos antissindicais. Demite o cara que fica sócio, demite dirigentes sindicais. Então, essa é a ação, entendeu? Então, nós queremos um mecanismo da transição para o fim do imposto sindical que seja respeitado essa opção do trabalhador de ficar sócio, mas com esses atos antissindicais fica difícil. O camarada não fica sócio, porque quando ele é descoberto que ficou sócio, ele é demitido. Então, também não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é porque todo sindicalista é pelego que não se filia, que tem muitos atos antissindicais. Não se abre as empresas, ou seja, você não tem democracia no local de trabalho para permitir essa sindicalização, que em outros países tem. Mas tem outros países também que é difícil, então nós temos que usar a criatividade para sindicalizar. Mas eu entendo que numa democracia você não precisa ficar visitando o trabalhador no domingo, na invisibilidade, para sindicalizá-lo. Teria que ser permitido abertamente, sem ele sofrer nenhuma agressão. Então, é por isso que eu entendo o seguinte, que tem sim, ele tem razão que desestrutura os sindicatos, mas desestruturou porque veio de uma forma de cima para baixo, sem construir isso. E essa construção foi tentada no Fórum Nacional, no Fórum Nacional do Trabalho, que nós estávamos construindo a reforma sindical, junto com todas as centrais. E teve centrais que eram contra o fim do imposto. Tinha a sua visão, e nós respeitamos, mas nós queríamos que acabasse de uma forma negociada, garantindo a sustentação econômica, financeira dos sindicatos. Paulão, temos uma pergunta agora do nosso irmão Igor Santa Cruz Lopes, que é da Grande Loja Unida da Inglaterra. Ele diz o seguinte, que a gente sabe que se Lula fizer uma aliança com o centrão golpista, existe uma grande chance de traição, como ocorreu com a Dilma no episódio do golpe perpetrado, né, principalmente, sob a liderança do seu vice, Michel Temer. Qual que é a sua opinião em relação a essas negociações, essas composições que estão ocorrendo? Estão dizendo muito Geraldo Alckmin, né? Mas assim, essa frente um pouco mais ampla que o ex-presidente Lula está construindo em torno de sua candidatura. Bom, o que eu sei é o seguinte, se eu fosse pelo meu olhar, eu sou um camarada nesse aspecto, que eu dialogo com a fala do irmão aí da Inglaterra. Eu não gosto de fazer aliança com golpista, mas a política ela é muito efêmera, ela muda muito, né? Ela é uma evolução. Então, você tem um momento no Brasil que nós temos aí o presidente Lula liderando todas as pesquisas, não é isso? Mas liderança de pesquisa não dá vitória para uma pessoa. Ele pode até vencer isoladamente, mas ele não governa sozinho. O que a presidenta Dilma faltou para ela não foi só a aliança com o golpista Temer, que é bom se falar que o golpe também dos sindicatos, o ataque aos sindicatos, começa no governo dele, com o deputado Marinho, do Rio Grande do Norte, que elaborou a reforma trabalhista, né? Idealizada pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. E é interessante, só vou frisar isso aqui antes de continuar, que a CNI colocou 101 pontos na reforma trabalhista. E nós só se apegamos, fomos derrotados por um único ponto, que era o fim do imposto sindical. E tinha outros 100 pontos que era tirada de direitos, redução de salário, tirada disso, daquilo, foi fazendo. E conquistaram. Nós somos derrotados, o poder da disputa. Então, nesse sentido aqui, a minha opinião, se eu fosse tratar de forma sectária, é que não tivesse aliança. Mas eu acompanho muito o presidente Lula. E o presidente Lula ele é um animal político. Ele faz um cenário. Por exemplo, ele nem é candidato ainda, ele vai anunciar em fevereiro se ele é candidato ou não. Segundo, nessa caminhada dele, não é só questão do Alckmin. Ele já tem 23 vices e 8 ministros, que não dialogou com ele. Mas o que eu sei é que quem vai construir o vice do presidente Lula é ele. É ele que vai construir. E ele tem uma plataforma. O que ele quer é ganhar as eleições. Então, você tem que fazer uma chapa que dispute para ganhar. O PT, até hoje, por exemplo, que é o meu partido, do qual sou filiado há mais de 25 anos,
não tem musculatura para ganhar uma eleição sozinho. Então, não adianta fazer chapa pura, porque vai perder. E digo mais, a esquerda sozinha também não tem essa musculatura ainda. Então, vai ter que olhar, porque pode até ganhar. Vamos olhar o tamanho do Congresso hoje. Quantos deputados nós temos lá? Se tiver, no máximo, 130 que votam com a gente. 130 não serve para nada. Você precisa, no mínimo, de 200. Então, quando você pensar numa aliança de vice-presidência, não é só para eleger o cargo executivo. É para você também construir uma bancada de parlamentares que te permita governar. Com esse Congresso que está aí hoje, o presidente Lula não governaria. Se eleito hoje, ele não governaria, não daria um passo, estaria engessado nesse Congresso. Então, nós temos que pensar a política dessa forma, infelizmente, vamos ter que olhar desse jeito, até porque a própria esquerda não tem uma unidade plena. Né? É só olhar aí, às vezes, o que o Ciro Gomes fala. Então, essa unidade não foi construída. Então, quando você não encontra a unidade no seu terreno para derrotar o inimigo maior, que é sim o Bolsonaro, que é sim essa extrema-direita, e é um enfrentamento que foi dito aqui pelo Alexandre, que é um enfrentamento à extrema-direita que está instalada. Então, você vai ter que se somar com os aliados que você tiver. Agora, o que eu defendo é uma aliança programática aí, e pragmática, separando o que tem que ser feito. Não tem que abrir mão de princípios, tem que entregar. A governabilidade passa por entregar aquilo que a classe, que o povo precisa. Nesse sentido, sim. Aí vão estar, de fato, enxergando. Porque, olha só, nós não podemos perder de vista o Moro, que, para mim, é um farsante, nunca foi juiz, porque ele é parcial, ganhou o cargo de ministro, condenou, sem provas e sem crimes, o presidente Lula. Falamos da nossa indústria agora há pouco. Ele destruiu 4,5 milhões de emprego no Brasil. O setor naval, que nós tínhamos 2.000 empregos quando o presidente Lula entrou, chegou a 90.000 empregos durante o governo Lula. Com a Lava Jato, com essa operação Lava Jato, ele destruiu esses empregos. Então, em outros países do mundo, eu quero citar aqui a Alemanha, teve uma fraude na questão do Euro 5 com a Volkswagen. Yamir, eu tive a oportunidade de estar num congresso do IG Metall na Alemanha. E a presidenta Merkel estava lá, passou lá. Ela falou o seguinte: primeiro, ela ironizou os americanos. As pessoas têm muita moral, né, para falar da Alemanha. Eles destruíram o país deles e do meio ambiente, vem falar da Alemanha. Ela disse o seguinte: aqueles e aquelas que fraudaram o Euro 5 serão punidos, até presos, mas nenhum trabalhador alemão pagará com o seu emprego. A Volkswagen continuou lá. Essa fraude foi na Volkswagen. Então, no Brasil, se fosse séria uma operação Lava Jato, você não destruiria uma empresa como a Petrobras. Você não destruiria as empresas nossas de engenharia, que construíam pontes no mundo inteiro, que reconstruíam, né, inclusive, as guerras que os americanos fazem, as nossas construtoras com as nossas engenharias. Destruiu o nosso quadro de engenheiros. Foi isso que aconteceu. E nós vimos aí agora, pelo Intercept, graças a um hacker, né, que descobriu isso, e olha que só 10% disso foi revelado. Então, eu estou falando isso para dizer que esse mesmo Moro foi blindado aí pela Rede Globo e foi anunciado mais de 15 vezes por semana, falando como ele é bom, como ele é bom, como ele é bom. Então, a extrema-direita não brinca, que é o Bolsonaro, e a direita também não. Eles não aceitam o presidente Lula. E eu sempre digo, não menosprezem o poder da mídia aberta, porque hoje eles são ainda 53% de quem o povo segue. As outras redes, Facebook, etc., todas as TV, mas eles são 53%. Quero dizer para vocês aqui da importância disso. Por isso que tem que ter uma aliança que derrote o bolsonarismo, mas que derrote também essa direita que não aceita quem governe para o povo, quem inclua o povo, quem inclua o povo negro, quem empodere as mulheres, quem respeita os LGBTQIA+. Então, isso aqui tem que ser dito, porque é isso que eles estão fazendo quando querem criar essa terceira via. É isso. É um absurdo isso. Num país sério,
esse Moro estaria preso pelo que ele fez. Preso! É isso que a gente tem que se dizer todos os dias. Não dá para a gente aceitar que esses empregos que foram perdidos, como que um ladrão da OAS lá, que é o Léo Pinheiro, rouba, e aí fecha essa empresa e demite os trabalhadores que não tem nada a ver com aquilo. Ele ficou numa boa com a tal da delação premiada dele, curtindo os milhões que ele roubou, e o trabalhador desempregado, passando fome. Então, não foi justo isso, nós temos que denunciar sempre isso aqui e desconstruir que essa Lava Jato serviu de fato para combater a corrupção. Não serviu. E mais, os Estados Unidos vêm falar de corrupção no Brasil, querendo apontar o dedo para nós, um dos países mais corruptos do mundo, e aberto lá, é bom que se diga isso. Então, para mim, a minha opinião é o seguinte: o presidente Lula irá construir, na minha opinião, o vice que ele achar melhor. A minha opinião é o seguinte: eu vou votar na chapa do presidente Lula, porque eu conheço, sei que o que ele fizer vai ser para construir o melhor, né, para o nosso povo, como ele já fez. É isso que eu penso em relação à possibilidade dessa chapa. Porque, no limite, o presidente Lula não será candidato, porque se ele não tiver direito de escolher o seu vice, acredito eu, que tem que arrumar outro candidato para substituí-lo. Certo? É isso. A luta vai ser difícil nos próximos anos. Eu não digo só no ano que vem, que é eleição, não. Nos próximos anos, porque essa direita, ela se estabeleceu, ela era envergonhada e se estabeleceu de uma tal maneira que não vai ser fácil para os próximos anos. A gente está chegando ao fim do nosso tempo, Paulão. Eu gostaria de agradecer muito sua presença. E, para finalizar, vou passar a palavra novamente ao irmão Juca Ribeiro, da loja Comércio e Artes lá do Rio de Janeiro, irmão Juca. Então, Paulo, é muito mais uma provocação, não é? Nós já tivemos aqui nas nossas lives públicas 3 ex-ministros. 3 ex-ministros. Coincidentemente, todos ex-ministros do Lula. Você sabe, poucas organizações são tão capilarizadas nos 570 municípios do Brasil como é a nossa organização. Talvez você tenha igrejas nos municípios, quase todos os municípios, né? Igreja Católica na pracinha, né? Você tem aí talvez uma agência da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, não é isso? E talvez aí uma outra organização seja a maçonaria, tão presente, capilarizada, né, nesses municípios. Importante você saber, né? Já foi lido aí pelo nosso irmão Amir, que existe um campo progressista, um campo de esquerda dentro da maçonaria. Em função disso, em função dessa disputa e dessa concepção, nós gostaríamos de lhe provocar a levar para o Lula a mensagem de que se ele estaria disposto a participar de uma live conosco, né? Em outras palavras, o Lula ser convidado a ter uma live com um grupo de maçons, e talvez fosse um momento histórico para a maçonaria brasileira, para um grupo da maçonaria brasileira ter um ex-presidente e possível candidato. Portanto, se você puder ser o porta-voz desse convite, né, com as escusas aí do irmão Neemias, né, e outros irmãos que estão, Neemias, e outros irmãos que estão aí, Zé Alexandre, né, o Alexandre Moraes também é presente. Se você puder levar essa mensagem, esse convite, né, ficaríamos muito felizes. E também, para encerrar, quando você vier em Maricá, não se esqueça de falar para você comer aquele bolinho de feijoada aqui conosco. Obrigado, Juca. Isso é uma provocação ótima. Vou levar o seu porta-voz, sim. Vou levar para ele. Aliás, eu vou falar isso para ele. Se vocês conseguirem já me enviar um convite formal, vou levar no dia 3, conhecido como amanhã, né? Sexta-feira à tarde. Já vou falar com ele. E lembrando que o ano que vem nós completamos aí 200 anos da independência. E, se eu não me engano, a maçonaria está na base de tudo isso. E a conexão que eu vejo nisso que você fala, da instituição progressista, está na origem
da maçonaria, que é no trabalho, que é na construção das grandes catedrais da Europa, etc. E está em nós, que somos no trabalho. E o presidente Lula é o que mais representa, né, o trabalho, é o que mais defendeu os trabalhadores, para mim. É o melhor de todos, é o presidente, o melhor sindicalista do mundo, o melhor presidente do mundo. Então, vou falar com ele. E, com certeza, ele vai ter muita honra, porque é a emoção que eu estou sentindo aqui de estar conversando com vocês, da importância que vocês têm. Estou me sentindo extremamente recompensado e vocês me dão essa honraria, né, de levar para eles o convite de uma instituição tão importante para nós e que, às vezes, né, uma parte aí saiu do eixo, né, que tem a questão de não estar tão progressista, mas que vocês corrigem a rota. Então, isso para o presidente vai ser maravilhoso, né? Vai ser, com certeza vai brilhar os olhos deles e eu vou falar para vocês, vou falar com ele. Inclusive... Muito obrigado. Acho que o nosso irmão Amir poderia estar conduzindo esse processo, tá, Amir? Do convite, né? Inclusive, Amir, Duca, tem um espaço que o presidente Lula realiza, que eu vou dizer para ele também, que é um negócio chamado conjuntura. Acontece a cada 1 mês, 2 meses. E qualquer dia eu vou pedir para ele chamar alguém, ou o Amir, que eu já vi falar, ou vocês decidem, né? Vocês que decidem, para falar com a gente dessa conjuntura, falar desse processo, do que é a maçonaria, para muitas pessoas que são leigas, às vezes têm cargos, são ministros, estão lá, mas não conhecem o processo. E eu, particularmente, fiquei muito lisonjeado. Eu estou falando só que eu nem li muito ainda, tá? Eu só vi a fala do Amir, mas me encantou o conhecimento que eu tive naquela tua fala lá, Amir, me deixou muito assim lisonjeado de ver, né, o teu conhecimento e os próprios comentários que eu via, né, na live, durante a entrevista lá com o Breno, né, com o Breno Altman, né, achei muito importante. Então, vou fazer isso sim, com o maior prazer. Então, muito obrigado, Paulo. Só para contextualizar, o Paulo está mencionando uma entrevista que nós demos no programa do Breno Altman, que se chama 20 Minutos, e está disponível no próprio site da Irmandade Progressista, que é irmandadeprogressista.org, e no site do Opera Mundi, que é o veículo que o Breno Altman, criado pelo Breno Altman, que ele utiliza para suas produções. Gostaria de agradecer imensamente Paulo Caires, conhecido como Paulão. Uma felicidade estar com você aqui nessa noite. Esclarecemos muita coisa sobre o movimento sindical, sobre o posicionamento, essa questão do posicionamento político, sobre essa evolução. Eu acredito que os irmãos saem daqui recompensados e foi uma ótima conversa. Gostaria de agradecer sua presença e de ter você conosco em outras oportunidades, em outros eventos, outras coisas que a gente for fazer e contar com a sua ajuda, porque a gente está nesse movimento progressista, a gente luta todos os dias e a gente precisa de aliados em todas as áreas que sejam progressistas como nós e que nos ajude nessa luta de mostrar que a maçonaria, embora muita gente pense que é uma instituição de direito, ela não é. A maçonaria é plural e a maçonaria comporta múltiplas ideias, sempre democraticamente e sempre de maneira fraternal. Então, muito obrigado, Paulo, pela sua presença nessa noite. Obrigado, meus queridos. Um abraço. Então, a gente encerra hoje. Para mim, isso aqui é um momento histórico, tá? Vou registrar. Isso vai para a minha história. Está gravado isso aí, né? Sim, está gravado. Vai entrar na minha história. E esse bate-papo vai ficar gravado no nosso site, que é irmandadeprogressista.org. Meus irmãos, meus amigos, convidados, boa noite. E espero vê-los novamente no nosso próximo evento. Um abraço. Tchau, tchau.